Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Golbert, eu sou sócio fundador da Private Imóveis, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vou contar um pouquinho para vocês da minha história como corretor de imóveis, como é que eu comecei e depois como é que a gente entende o tema de como se destacar no mercado tão competitivo como do corretor de imóveis, né? Bom, eu iniciei nas obras, meu pai construía, então quando eu era pequeno, desde criança eu já vivia esse mundo, e aí depois ele e minha mãe se separaram, tiveram um litígio de 10 anos e meu pai acabou quebrando, né? Então foi um evento bem desafiador e eu fui morar com a minha mãe no exterior, fui morar nos Estados Unidos, o que foi interessante porque me deu uma visão em relação ao mercado imobiliário, né? E lá nos Estados Unidos eu conheci os corretores de imóveis americanos, né? Como eles trabalhavam e isso começou a me chamar a atenção. Quando eu voltei para o Brasil, aos 18 anos, eu virei corretor de imóveis, uma grande consultora, a maior do Rio Grande do Sul, que depois se uniu com uma das maiores do Brasil. E nessa consultora, eu trabalhava num call center. Ligava o dia inteiro, todo educado, todo preparado. E o pessoal só me dizia 3 coisas, né? Não me liga mais, me tira dessa lista e vai tomar naquele lugar. E eu dizia, cara, não pode ser por aqui, não pode ser desse jeito, não é assim que o negócio, isso aqui não pode funcionar dessa maneira. Comecei a ficar muito curioso em como que as coisas poderiam funcionar de um modo melhor, né? E aí eu comecei a estudar sobre persuasão, sobre gatilhos mentais e me apaixonei pelo assunto. E quando tu liga no telefone, tu tem pouquíssimos segundos para ver se aquela pessoa vai te dar mais tempo ou não, né? Até tem um livro muito legal, que marcou muito a minha vida, se chama Você Tem 3 Minutos. Enfim, e acabei então criando algumas estratégias. Por exemplo, eu peguei a pirâmide de Maslow e entendi que na base da pirâmide está a moradia. No topo da pirâmide está status, reconhecimento, prestígio. Eu comecei a trabalhar um pouco oferecendo reconhecimento para os clientes que eu contratava e tal. Então, por exemplo, comecei a ligar para os vizinhos da consultora, vizinhos do dono da consultora, dizendo que ele tinha indicado ligar, né? Então eu fiz essa brincadeira assim, o pessoal começou a gostar, começaram a me receber. Em 20 meses dessa consultora eu vendi 55 imóveis. Eu entendi que se eu me preparasse mais para vender, para abrir clientes, abrir portas, eu teria muito mais chance de sucesso. E de fato foi o que aconteceu. Eu era muito jovem, tinha pouca experiência, mas eu tinha muita fome, muita vontade, né? Eu tinha muitos colegas lá, eu tinha 300 colegas lá, todos eles tinham muito tempo de mercado, carteira de clientes, experiência, técnica de vendas. Eu pensei, cara, eu não vou ganhar desses caras em nenhum desses quesitos, mas em força de vontade, eu tenho que ganhar de todo mundo. Acabei trabalhando muito, trabalhava praticamente de segunda a segunda, das 9 às 21, e me dei conta que os corretores perdiam muito tempo durante o dia se distraindo, né? No cafezinho, ou falando de assuntos que não tinham nada a ver com o negócio. E um dos livros que eu li, isso foi uma coisa muito importante que o meu pai também me ensinou a ler, né? Criar o hábito da leitura. Pouquíssimos corretores têm. Então, eu lia bastante e eu li um livro de um corretor muito antigo no Brasil, que ele falou o seguinte: ou eu estava com um cliente, ou eu estava estudando sobre o negócio. Essa frase me chamou muito a atenção e levei ela muito a sério. E aí a gente pensa, né? Quero vender imóveis, quero abrir clientes. Nós não estamos querendo aqui ir para a lua, né? Não é um negócio maluco tão difícil, né? Isso já foi feito no mundo por muita gente teve sucesso, né? Então tem uma frase que eu gosto muito, que é do Will Smith, que diz: todo problema que tu enfrentar, alguém já enfrentou, venceu e escreveu um livro, né? Então por que a gente fica batendo a cabeça na parede e quando tá com os problemas, né? Vamos ler, vamos estudar, vamos ver quem é que já fez, né? Daí eu até comecei a procurar livros de corretores brasileiros e na época nem tinha tanta coisa no Brasil sobre. Aconteceu que eu comecei a ler os livros de corretores americanos, que já estavam bem mais desenvolvidos em relação a organizar o conhecimento da profissão, que é o que a gente vem fazendo hoje no Método Private, né? Então, quem quiser me seguir no Instagram, @lucasgolbert ou @método.private, é o que hoje a gente vem fazendo, vem entregando como propósito aí para todo mundo. Mas eu já vou explicar como é que a gente chegou nisso. Então, eu li os livros de corretores americanos e comecei a aprender muito sobre marca pessoal, sobre networking, sobre marketing digital, né, Instagram. Então, vários assuntos que acabaram me exponenciando em termos de trabalho como corretor, né? Muito rápido eu acabei virando campeão de vendas, me destacando. E uma coisa que eu acabei desenvolvendo foi a cara de pau, né, vamos chamar assim, de abordar as pessoas. Então, por exemplo, eu me dei conta que no call center eu era muito inconveniente no olhar das pessoas. E eu pensei, cara, onde é que eu não sou inconveniente? Um lugar que eu sou cliente. Então, por exemplo, eu ia abastecer o carro, um posto de gasolina, eu pensava, bom, sou cliente de posto de gasolina,
vamos falar com o dono do posto. Não sabia que era o dono do posto, tinha que descobrir, né? E aí eu perguntava o cara que trabalhava ali, o frentista, cara, o dono desse posto aqui não é o Rodrigo? Ele dizia, não, é o Paulo. Eu, tá, anotar, Paulo. Aí depois eu ia lá outro dia, pedia pra falar com o Paulo, ou ligava. Então eu acabei criando algumas estratégias que hoje são até engraçadas, né, de contar, de como que eu acabei criando relacionamentos, né? Então, todo negócio que eu consumia, ou posto de gasolina, ou restaurante, ou uma loja de roupa, eu tentava descobrir quem era o dono, e aí ia lá, me apresentava, né, dava um feedback sobre o negócio dele, e aí falava que trabalhava com imóveis e tal, e perguntava se ele tinha alguma necessidade e tal. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito, né? Até tava assistindo uma palestra hoje do corretor americano, o Ryan, e ele falou quando ele chegou em Nova York que ele não conhecia ninguém. Então, ele tinha uma meta de conhecer 5 estranhos por dia. Então, ele ficava num café abordando as pessoas. Oi, tudo bom? Meu nome é Ryan, eu sou corretor de imóveis. Tu tá procurando algum imóvel? Posso te ajudar? Comprar, vender, alugar. E aí ele identificou um público que era as grávidas, né? Então ele encontrava uma grávida assim e falava, que bonita barriga, não sei o quê. Acho que tu precisa de mais espaço na tua vida. Quem sabe tu compra um imóvel comigo. E aí brincando, mas ele descobriu que funcionava, acabou conhecendo muita gente, criou um mailing de pessoas em que ele enviava e-mail, né? E acabou criando uma carteira possíveis clientes muito grande. Foi isso que eu fiz, foi isso que o meu sócio, o Juliano Doso, que começou lá comigo também, que fez. Tem outra história engraçada, a gente ia em lavagem de carro, por exemplo, e aí, sei lá, chegavam uns carros bacanas, assim, a gente entendia um pouquinho de carro, e aí o homem gosta de falar de carro, né? Então começava a falar com os caras sobre o carro e tal. Me conta um pouquinho desse carro, porque eu também tô pensando em comprar ele, mas eu tava em dúvida entre o outro. Na verdade, não estava ainda em situação de comprar um carro daquele nível, mas falava nesse modo assim, pois é, eu também fiquei com essa dúvida e tal, mas optei por esse, por causa disso. E aí, a gente acabava, assim, fazendo relacionamento de diversas maneiras, né? Ia muito a eventos também, todo tipo de evento, lançamento de loja, inauguração, restaurante, a gente tava lá, eu e o Juliano, e assim a gente ia conhecendo gente, se relacionando, né? Um pouco de cara de pau, um pouco de ousadia, e muito de querer mostrar o nosso trabalho, né? Então, tem um livro muito legal também, que é O Segredo da Mente Milionária, é um livro de um americano e um livro já bem famoso, e ele fala o seguinte, né? Um dos pilares importantes para ter sucesso é a autopromoção, é a capacidade de autopromoção. E eu não gostava muito dessa palavra, autopromoção, porque eu nunca quis ser um cara exibido, um cara vaidoso, um cara que se acha, assim, né? Mas ele falou um negócio desse livro que me tocou, diz assim, quando tu não tá à vontade com a autopromoção, quer dizer que ou tu não tem confiança em ti, ou no teu produto, ou no teu serviço. Diz assim, não, só um pouquinho, confiança em mim, meu produto, meu serviço eu tenho. Então, eu passei a me aceitar muito mais, a me autopromover, né? Falar do meu trabalho, falar de quem eu sou, falar das minhas conquistas. E também falar dos nossos erros, dos nossos momentos de dificuldade, a vulnerabilidade, né? Botar pra fora, isso aí é o que também nos torna autênticos, nos torna um ser humano, nos torna verdadeiro, né? Afinal de contas, não existe história só de sucesso. Bom, uma das minhas estratégias para me tornar uma pessoa interessante, né? E tem aquela frase que diz, não seja interesseiro, seja interessante. Foi ler, né? Ler bastante. Eu sou um cara que gosto muito de ler biografias, de ler sobre psicologia, de ler sobre filosofia. E me dei conta que são assuntos muito interessantes para qualquer pessoa que sentar na nossa frente. Então, no fim, eu procuro oferecer muito mais coisas do que só o imóvel, que só o serviço de atender o cliente para comprar ou vender ou alugar o imóvel. Então eu brinco que eu tenho um casaco de utilidades que, de um lado, eu sempre vou ter um conteúdo para a pessoa que estiver na minha frente, né? Porque leio muito, faço muitos cursos, vou a muitas palestras, gosto de buscar conhecimento. Então eu sempre vou ver o que ela está vivendo na vida dela, qual é a dor, qual é o desafio e o que eu posso oferecer. Lê esse livro aqui. Muitas vezes eu dou o livro de presente, faço uma dedicatória, já gera um gatilho de reciprocidade, né, que é dentro do assunto dos gatilhos mentais. Ou, como eu acabei desenvolvendo um networking muito grande, muito relevante, eu sempre vou ter alguém para apresentar para essa pessoa. Então, o Lucas, ele procura agregar valor para os outros muito mais do que pedir algo, seja uma venda ou seja algum favor. Eu sempre procuro agregar mais do que eu estou pedindo, né? E essas são minhas duas formas de agregar, né? Então, tendo muito conteúdo, conhecendo muita gente e apresentando essas pessoas, né?
Então essa foi uma das minhas estratégias para a marca pessoal do Lucas ficar relevante e destacada, né? Então outra estratégia que eu acabei fazendo, a Private hoje é uma das líderes no alto padrão em Porto Alegre, e a gente abriu há alguns anos em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, pensei, cara, como é que eu vou fazer para chamar a atenção daquele mercado? Eu sou uma formiga, né? E aqui um pilar importante é o autoconhecimento, né, pessoal? Fazer terapia, se autoconhecer. Eu sou apaixonado por biografias, histórias de empreendedores. O que eu fiz? Comecei a abordar grandes empreendedores brasileiros para perguntar se eu podia entrevistar eles, a história deles. E como eu fiquei bom em networking, que é um assunto que eu acho muito poderoso, eu resolvi me desafiar. Tá, se tu é bom em networking, vamos ver se São Paulo consegue fazer networking. Comecei a abordar no Instagram esses empreendedores e acabei criando um podcast em que eu entrevisto grandes empreendedores do Brasil. Chama Movimento Private, o lado invisível do sucesso. Tá no YouTube e no Spotify. Então peguei Caíto Maia da Chili Beans, foi o primeiro. Aí o Caíto já me intimou e disse, tu vai vender minha casa. Estive lá na casa dele. Depois, Thales Gomes, do G4 Educação, Alfredo Soares, do G4 Educação. Participei do livro do Alfredo. Depois Mário Magalhães, que é sócio Flávio Augusto, da Wise Up, virou um grande amigo. Denner da Lippert da V4, o Alexandre da Vitacom e da House. Enfim, um monte de cara bacana aí. E acabei não só abrindo grandes portas, como virando amigo desses caras e me relacionando, e muitas coisas aconteceram a partir daí. Então a marca pessoal do Lucas ficou perto da marca pessoal desses grandes nomes, e isso também acabou chamando muita atenção do mercado imobiliário e tal. O Lucas é um cara que, enfim, se destacou, né? Agora a gente está na linha de escrever alguns livros, que é uma coisa que eu gosto bastante. E qual que é o momento que eu me encontro hoje, né? Então a Private já tem 13 anos, né? Eu, o Lucas, atendo bilionários e celebridades. A Private é referência na venda de imóveis de alto padrão. A gente tem a categoria dos corretores Black Belt, são corretores que são super corretores. Então a gente tinha, desde que a gente fundou a Private, a visão de mudar o posicionamento do corretor de imóveis do Brasil, através de 4 pilares: conhecimento, altos resultados, qualidade de vida e reconhecimento. E isso não é um sonho, isso hoje já está entregue. A gente já fez isso, a gente tem um grupo de super corretores, Black Belts, que a gente chama, da Private. E aí, a gente criou um método de trabalho que a gente chama método Private, que funcionou muito dentro da Private, dentro da imobiliária. E agora, recentemente, a gente acabou lançando isso no mercado, né? Virou um curso online, que também tem palestras presenciais, aulas presenciais, e bombou, explodiu, tracionou. A gente tem alunos hoje no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Uruguai, na Austrália, na Inglaterra e Dubai. Né, esses do exterior são corretores brasileiros que moram nesse lugar. Então, convido vocês aí a estar olhando os materiais. E aí, qual que é o ponto, né? Por que eu acho que está tracionando tanto? Primeiro, porque o nosso mercado é muito carente de educação, é muito carente de bons conhecimentos, bons conteúdos. Segundo, porque esse para nós é um negócio muito de propósito, né? A gente quer muito entregar para o corretor que eu gostaria de ter recebido. Que o treinamento do corretor geralmente é, cara, senta aqui, tá aqui essa lista e liga. E vende. É isso aí. Ou treinamento de produto. Então, fico feliz também que o IBREP tem essa iniciativa de trazer conteúdo de valor, de estar incentivando aí o desenvolvimento do corretor. Tentei resumir aqui em pouco tempo um pouco dessa trajetória do Lucas de 15 anos no mercado imobiliário e como é que a gente conseguiu galgar aí degraus bem especiais, bem relevantes, né? Hoje eu sou chamado pelas consultoras para ajudar a desenvolver produto. Estava numa reunião dessa agora mesmo. Recebo muitos convites, não só do mercado imobiliário para falar, mas tenho falado para outras empresas também sobre vendas, network. Então é isso. Prazer aí estar compartilhando e estar agregando para vocês aí.